O sol ardia no asfalto, transformando o centro da cidade num forno aberto. O cheiro de fumaça dos escapamentos se misturava ao aroma de café recém-passado vindo das padarias. As pessoas passavam apressadas, desviando umas das outras como se fossem peças soltas de um quebra-cabeça bagunçado. Lúcia saiu do trabalho exausta, o uniforme da confecção ainda colando na pele devido ao calor abafado. Seu dia tinha sido como todos os outros: costurar, revisar peças, lidar com prazos apertados e ouvir as reclamações da supervisora. Mas nada disso era novidade. Era apenas a vida. Antes de seguir para o ponto de ônibus, parou em uma mercearia de esquina. Pegou um pão francês e um suco de caixinha, pagos com as moedas que encontrou na bolsa. Seu salário mal cobria as contas, e qualquer gasto extra era uma decisão calculada. Enquanto mastigava o pão seco, o olhar varreu a rua, sem pressa. O mesmo cenário de sempre. Trabalhadores exaustos, ambulantes gritando suas ofertas e buzinas impacientes. Chegando ao ponto de ônibus, sentou-se em um dos poucos bancos disponíveis. Passou os dedos pelo bolso, contando o dinheiro que tinha. Exatamente o suficiente para a passagem de ida e volta no dia seguinte. Nada mais. Um suspiro pesado escapou de seus lábios. A rotina de apertar cada centavo era desgastante. Foi então que o notou. Um homem alto, parado a poucos metros, vestindo calça jeans surrada e uma camisa social amassada. O cabelo castanho estava desalinhado e o olhar, perdido. Ele mexia nos bolsos, revirando-os com insistência, como se esperasse que alguma moeda surgisse do nada. A expressão em seu rosto misturava frustração e constrangimento. Lúcia desviou o olhar, tentando ignorar. Não era seu problema. Mas, conforme os segundos passavam, sentiu um incômodo no peito. Aquele homem não parecia um pedinte comum. Tinha algo diferente nele. Algo que não sabia definir. O ônibus chegou. Lúcia se levantou, mas o homem permaneceu parado, observando as pessoas embarcarem. Ele hesitou antes de dar um passo adiante, mas logo se deteve, fechando os punhos vazios. O motorista o encarou por um instante e, sem paciência, fechou as portas. O homem suspirou fundo e virou-se de costas como se quisesse desaparecer. Foi nesse momento que Lúcia agiu. Ei! Ele se virou surpreso. Ela estendeu a mão, segurando uma nota de R$ 5, amassada e meio suja. O homem piscou algumas vezes como se não estivesse entendendo. É só para você pegar o ônibus, disse ela, um pouco sem jeito. Ele hesitou. Olhou para o dinheiro, depois para ela. A expressão nos olhos dele era um misto de orgulho ferido e gratidão. Eu não posso aceitar. Pode sim, insistiu ela sem tirar a mão estendida. Tá quente e se você ficar aqui muito tempo só vai piorar. Ele respirou fundo. O constrangimento ainda estava ali, mas no fim pegou a nota com um aceno curto de cabeça. Obrigado. Lúcia deu de ombros. Um dia você retribui para outra pessoa. O ônibus seguinte chegou, e ele subiu, sem olhar para trás. Ela ficou parada no ponto, observando o veículo se afastar. Não sabia por que tinha feito aquilo. Não tinha dinheiro sobrando, mas por algum motivo não conseguiu ignorar aquele homem. Talvez nunca mais o visse. Talvez fosse só um momento passageiro. Suspirando, seguiu seu caminho para casa. Afinal, a vida continuava. O bairro era um daqueles lugares onde todos se conheciam, onde o dono da mercearia cumprimentava os clientes pelo nome, e os vizinhos trocavam cumprimentos enquanto penduravam roupas no varal. Lúcia morava ali desde criança, e embora a vida fosse dura, encontrava conforto nas pequenas gentilezas que tornavam os dias mais leves. O sol já começava a baixar no horizonte, tingindo o céu de tons dourados quando ela saiu do mercado segurando uma sacola modesta. Havia comprado arroz, um pacote de café e alguns legumes para a sopa da noite. Nada além do essencial. As contas estavam apertadas como sempre, mas ela aprendera a se virar. Enquanto caminhava de volta para casa, um rosto familiar lhe chamou a atenção. Ele estava ali, parado no mesmo ponto de ônibus onde tudo tinha começado.
Desta vez, não parecia perdido nem desamparado. O homem que aceitara, relutante, aqueles 5 reais, agora vestia roupas limpas e alinhadas. Os cabelos estavam bem penteados, e os sapatos, embora discretos, estavam em bom estado. Mas o que mais chamava a atenção era a postura diferente. Havia algo nele que não se encaixava na imagem que Lúcia tinha guardado na memória. Ele a viu e sorriu. Lúcia sentiu um arrepio estranho, não de medo, mas de algo que ela não sabia nomear. Oi, ele disse, se aproximando devagar, como se tivesse certeza de que ela se lembraria dele. Ela hesitou antes de responder. Oi. Ele ficou em silêncio por um instante, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Queria te agradecer, pelo outro dia. Lúcia deu de ombros, tentando ignorar o desconforto que crescia dentro dela. Não foi nada, você precisava. Ele balançou a cabeça, um meio sorriso no rosto. Para você pode não ter sido nada, mas para mim foi. A seriedade na voz dele fez Lúcia desviar o olhar. Não sabia o que dizer. Você mora por aqui? Ele perguntou. Sim. E você? Ele hesitou um pouco antes de responder. Digamos que estou reorganizando algumas coisas na vida. O tom enigmático dela não passou despercebido. Lúcia franziu o senho. E agora tá tudo bem? Ele pareceu considerar a pergunta por um momento, antes de dar um sorriso breve. Melhor do que antes. Lúcia sentiu que havia algo que ele não estava dizendo. O jeito como ele falava, como olhava ao redor, como se estivesse testando as palavras antes de deixá-las saírem. Você nunca me disse seu nome, ele comentou. Lúcia. Prazer, Lúcia. Eu sou Caio. Ela assentiu, sem saber se aquilo era o fim da conversa. Mas ele não foi embora. Em vez disso, enfiou a mão no bolso e puxou uma nota de 50 reais. Lúcia estreitou os olhos. O que é isso? Quero te devolver. Ela olhou da nota para ele. Você não precisa... Preciso sim. Ela hesitou. Não era um empréstimo. Caio sorriu, mas seus olhos diziam algo mais profundo. Mesmo assim, quero que você fique com isso. Lúcia cruzou os braços, sentindo-se incomodada. 50 reais? É muito mais do que eu te dei. Um dia você vai entender. O tom de voz dele fez um arrepio percorrer sua espinha. Lúcia pegou o dinheiro, hesitante. Não queria, mas algo na expressão dele a convenceu a não insistir. Preciso ir, ele disse. E antes que ela pudesse questioná-lo, ele já estava indo embora. Lúcia ficou ali, parada, observando sua silhueta desaparecer entre os prédios do bairro. O que foi isso? Por que tinha a sensação de que essa história estava longe de terminar? O cheiro de café recém-passado envolvia o pequeno estabelecimento de esquina, misturando-se ao aroma de pão saindo do forno. O tilintar de xícaras e a conversa baixa dos clientes criavam um ambiente acolhedor, quase intimista. Mas, dentro de Lúcia, a sensação era oposta. Havia algo inquietante em sua mente, uma dúvida insistente que ela não conseguia ignorar. Nos últimos dias, Caio surgia em sua rotina de maneiras estranhas. Primeiro, o viu no mercado enquanto pegava alguns mantimentos. Ele estava do outro lado do corredor, olhando para as prateleiras sem realmente escolher nada. Quando seus olhares se cruzaram, ele sorriu de leve e acenou, mas não se aproximou. Depois, na praça onde ela costumava sentar para descansar antes de ir para casa, ele apareceu novamente. Vestia uma roupa diferente, mas com a mesma postura tranquila, como se estivesse ali por acaso. Dessa vez, ficou apenas alguns minutos e depois foi embora sem falar com ela. Coincidência? Talvez. Mas algo dentro de Lúcia dizia que não. Agora, enquanto mexia distraidamente no café com a colher, ela tentava afastar aquela inquietação. Talvez estivesse exagerando. Talvez fosse só paranoia. Você tá esquisita. A voz de Vera a tirou de seus pensamentos. Vera era sua colega de trabalho há anos, uma mulher prática, desconfiada e sempre direta ao ponto. Eu? Lúcia franziu a testa. Sim. Tá aérea mexendo nesse café há 10 minutos e nem tocou no pão. O que tá acontecendo? Lúcia hesitou. Não sabia se queria falar sobre isso.
Mas Vera a conhecia bem demais para aceitar um simples nada. Lembra do cara que eu te contei? Aquele do ônibus? O que você deu dinheiro? Esse mesmo. Vera se recostou na cadeira, interessada. O que tem ele? Eu tô vendo ele em todo lugar. Vera arqueou uma sobrancelha. Como assim? No mercado, na praça, perto de casa. Não é sempre, mas parece muita coincidência. E ele fala com você? Não. Às vezes só sorri. Vera fez uma careta. Isso tá me cheirando a encrenca. Lúcia suspirou. Eu sei que parece estranho, mas ele não faz nada demais. Só aparece. Vera tomou um gole de seu café, pensativa. Você perguntou quem ele é de verdade? Ele disse que estava recomeçando. Mas sinto que tem mais coisa. Vera cruzou os braços. Se quer saber minha opinião, eu não confio nesse cara. Essas coincidências todas? Sei não, amiga. Lúcia não respondeu. Porque, no fundo, sabia que Vera podia ter razão. Naquela noite, pegando o ônibus de volta para casa, Lúcia subiu distraída, perdida nos próprios pensamentos. Nem notou que Caio já estava sentado no fundo, até que ele se moveu, batendo de leve no banco ao lado. Oi. Ela hesitou antes de sentar. Oi. Ele ficou um momento em silêncio antes de falar. Eu sei que você me viu algumas vezes. Ela virou o rosto para encará-lo. Você tá me seguindo? Caio sorriu, mas havia algo no olhar dele, um peso que não combinava com a expressão leve. Não, eu juro. Acho que só estamos no mesmo lugar na hora certa. Lúcia cruzou os braços. Sei. Ele suspirou. Eu não menti para você. Quando nos conhecemos, eu realmente estava num momento difícil. Ela esperou que ele continuasse. Eu perdi tudo, e tô tentando reconstruir. Lúcia percebeu que suas mãos estavam fechadas em punhos sobre os joelhos. Mas não é só isso, né? Ele a olhou nos olhos. Não. Ela esperou, mas ele não disse mais nada. O ônibus fez uma curva, sacudindo os passageiros. Caio, o que você realmente quer? Ele abaixou o olhar e, pela primeira vez, pareceu perdido. Não sei. E, por algum motivo, essa resposta foi mais perturbadora do que qualquer mentira que ele pudesse ter contado. O convite estava sobre a mesa há dias. Vera o havia conseguido por meio de um amigo que trabalhava para uma ONG, e desde que o entregara a Lúcia, vinha insistindo para que ela fosse. Uma noite diferente, amiga. Sai desse marasmo, coloca um vestido bonito e vamos ver como os ricos vivem. Lúcia revirou os olhos. E por que eu faria isso? Porque você nunca sai, porque vai ter comida de graça e porque eu tô mandando. Ela riu, mas ainda relutava. Não era seu mundo, nunca fora. Mas depois de muita insistência, ele acabou cedendo. Talvez realmente fosse bom sair da rotina. Quando entrou no salão do hotel, no entanto, soube que tinha cometido um erro. O ambiente era um universo paralelo, um mundo onde taças de champanhe cintilavam sob o brilho dos lustres de cristal e risadas suaves se misturavam ao som de um piano tocando ao fundo. As mulheres usavam vestidos que pareciam valer mais do que um ano inteiro do seu salário. Os homens, todos engravatados, conversavam com postura confiante, como se fossem donos de tudo ao redor. Lúcia se sentiu pequena, deslocada. Finge costume, sussurrou Vera ao seu lado, beliscando um canapé da bandeja de um garçom que passava. Mas Lúcia não conseguia. Foi então que seus olhos pousaram em um rosto familiar. O tempo pareceu desacelerar. Lá estava ele, Caio, cercado por empresários, segurando uma taça de vinho, rindo de algo que alguém dissera. Seu terno impecável, o cabelo alinhado, o olhar seguro e à vontade. Não era o homem perdido e desamparado que ela conhecera no ponto de ônibus. Não era o Caio que dizia estar recomeçando. Seu coração bateu mais forte. Ele mentiu. Cada encontro, cada conversa, cada olhar que sugeria vulnerabilidade. Tudo mentira. Lúcia sentiu um nó na garganta. O que ele queria dela? Por que fingira ser outra pessoa? Deu um passo para trás, querendo sair dali o mais rápido possível. Mas, antes que conseguisse, Caio virou o rosto e a viu. A taça de vinho em sua mão parou a meio caminho da boca. Seus olhos se arregalaram por um breve segundo,
antes de algo mais profundo surgir em sua expressão. Não era só surpresa, era medo. Lúcia estremeceu. O que ele estava escondendo? O vento cortava a pele de Lúcia enquanto ela atravessava o parque quase deserto. As folhas secas farfalhavam no chão a cada passo apressado que dava. O ar frio da noite era um contraste brutal com o calor sufocante que sentira dentro do hotel. Sua mente ainda girava, tentando processar o que acabara de descobrir. Caio era um mentiroso. Ela apertou os punhos dentro do casaco, sentindo-se uma completa idiota. Tantas coincidências, tantos olhares, tantas meias palavras. Como não percebeu antes? Ele a enganou. Ou pior, fez dela um experimento. Lúcia! A voz dele rompeu o silêncio da noite. Ela se virou lentamente. Ele estava ali, parado sob a luz fraca do poste, a sombra projetada no chão alongando sua silhueta. Já não usava mais o terno luxuoso. O casaco estava desabotoado, a gravata frouxa, o cabelo bagunçado como se tivesse passado as mãos por ele repetidas vezes, mas os olhos tinham o mesmo peso daquela noite no ônibus. Lúcia cruzou os braços. Então, qual é a história verdadeira? Caio suspirou e olhou ao redor. O parque estava vazio. Só eles, as lâmpadas amareladas e o vento frio. Podemos sentar? Ela hesitou, mas por fim assentiu. Sentou-se no banco gelado e esperou. Caio tomou fôlego. Meu nome completo é Caio Albuquerque Neto. Sou herdeiro de uma das maiores empresas de investimentos do país. Lúcia não demonstrou surpresa. Já sabia que ele não era qualquer um. Sempre tive tudo. Colégio particular, intercâmbios, uma carreira garantida desde antes de nascer. Mas ele abaixou a cabeça por um momento. Sempre me perguntei como seria sem isso. Lúcia franziu a testa. Como assim? Quis saber quem eu era sem o dinheiro. Sem o sobrenome. Sem as portas abertas por influência. Então decidi me afastar de tudo. Peguei só o essencial e fui viver sem as facilidades que sempre tive. Ela ficou em silêncio. E no dia em que nos conhecemos? Ele riu, mas foi um riso sem humor. Eu achei que conseguiria lidar com isso, mas não sabia o que era precisar de verdade. Passei dias sem saber onde dormir, sem dinheiro, sem perspectiva. A fome. Ele balançou a cabeça. A fome é algo que ninguém entende até sentir. Lúcia sentiu um nó na garganta. Então, naquele dia, quando você não tinha dinheiro para o ônibus, foi o dia em que percebi que tinha falhado. Que aquilo não era só um experimento. Era real. Eu não era mais um rico brincando de ser pobre. Eu era só um cara quebrado, no meio da rua, sem ninguém para me ajudar. Ele olhou diretamente para ela. Até você. Lúcia desviou o olhar. Eu só te dei R$5. E foi a primeira vez na vida que alguém fez algo por mim sem esperar nada em troca. A frase ficou pairando entre os dois. Lúcia queria sentir empatia, queria entender. Mas algo dentro dela gritava. E onde eu entro nisso, Caio? Sua voz saiu mais amarga do que pretendia. O que eu sou nessa história? Só alguém que te ajudou a provar um ponto? Ele pareceu ferido. Não, nunca foi isso. Mas você nunca me contou. Nunca foi honesto. Você teve chances. Eu tentei. Ele passou as mãos pelo rosto. Mas sempre ficava com medo. Medo de que você achasse que eu estava brincando com você. Medo de te perder antes mesmo de saber o que sentia por você. Lúcia engoliu seco. Ele baixou a voz. Eu nunca precisei de ninguém na vida. Mas naquele dia, eu precisei de você. O vento soprou mais forte, balançando as árvores ao redor. Lúcia sentia o peito apertado, dividida entre a raiva e a compreensão. Caio a olhou como se esperasse uma resposta, mas ela não sabia o que dizer. A chaleira apitou na pequena cozinha, preenchendo o espaço com um som agudo e familiar. Lúcia desligou o fogo e despejou a água quente sobre o pó de café, deixando o aroma forte se espalhar pelo apartamento. A luz amarelada da lâmpada de teto deixava tudo mais acolhedor, contrastando com o frio lá fora. O apartamento era pequeno, mas tinha seu charme. As paredes brancas tinham marcas de tempo, e os móveis eram simples, mas bem cuidados. A sala apertada acomodava um sofá surrado,
coberto por uma manta xadrez que sua mãe adorava. O ambiente era um reflexo da vida de Lúcia, modesto, mas cheio de significado. Ela colocou 2 xícaras na mesa e olhou para Caio, que observava tudo em silêncio. Ele parecia deslocado ali, como se aquele cenário fosse algo distante da realidade dele. Mas, ao mesmo tempo, havia uma curiosidade genuína em seu olhar. Não é nada luxuoso, mas é meu lar, disse Lúcia puxando uma cadeira. Caio sorriu de leve. Eu gosto. É real. Ela ergueu uma sobrancelha. Real? Sim. Nada aqui parece falso ou forçado. É um lugar que tem história. Lúcia não sabia dizer se aquilo era um elogio, ou só mais uma maneira de lembrar que eles vinham de mundos completamente diferentes. A porta do quarto rangeu, e sua mãe apareceu, apoiada na bengala. Que cheiro bom, disse a senhora, caminhando devagar até a mesa. Mãe, esse é o Caio. A mulher olhou para ele com olhos experientes, avaliando sem pressa. Então você é o rapaz misterioso que minha filha comentou. Lúcia revirou os olhos. Mãe! Caio riu, parecendo menos tenso. Acho que sou eu, sim. A senhora sentou-se e aceitou a xícara de café que Lúcia lhe entregou. Bom, se minha filha falou de você, é porque tem algo importante aí. Lúcia bufou. Eu não falei tanto assim. Caio a olhou de lado, divertido. Não? Não. A mãe de Lúcia sorriu, mas não insistiu. A conversa seguiu tranquila, com Caio ouvindo atentamente cada detalhe que a senhora compartilhava. Ele descobriu que Lúcia trabalhava desde muito jovem para sustentar a casa, que cada centavo era contado e que a rotina delas era dura, mas cercada de amor. O tempo passou rápido e quando Lúcia percebeu, Caio já estava familiarizado demais com sua casa. Ele pegava pratos, ajudava a servir a mesa, fazia companhia para sua mãe enquanto ela assistia às novelas. Mas havia algo que incomodava Lúcia. Uma noite, quando estavam sozinhos na cozinha, Caio quebrou o silêncio. Você não precisa passar por tudo isso sozinha. Ela parou de mexer o açúcar no café e o encarou. O que quer dizer com isso? Quero ajudar. Ela fechou a cara. Caio, antes que você diga qualquer coisa, não estou falando de caridade. Sei que você odeia isso. Lúcia apertou os lábios, tentando controlar a irritação. Então o que é? Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Eu me importo com você, Lúcia. Só quero estar presente. Ela cruzou os braços. E como exatamente você acha que pode fazer isso? De várias formas. Você precisa de tempo para cuidar da sua mãe. Precisa de folga do trabalho. E você acha que dinheiro resolve isso? Caio ficou em silêncio por um momento. Não tudo, mas pode ajudar. Lúcia sentiu o peito apertar. Você quer comprar um lugar na minha vida? Não é isso. Então o que é? Sua voz saiu mais alta do que pretendia. Caio se levantou, frustrado. Por que você insiste em me afastar? Ela riu sem humor. Porque não quero ser um projeto seu. Ele a encarou, magoado. É assim que você me vê? Lúcia sentiu o coração acelerar. Eu vejo um homem que não sabe o que é viver sem dinheiro. Que não entende que nem tudo pode ser consertado com uma transferência bancária. Ele respirou fundo, tentando se controlar. Eu só quero que você confie em mim. Ela desviou o olhar. Algumas coisas precisam ser construídas com tempo, Caio. Você não pode pular etapas. O silêncio entre eles era pesado. Ele finalmente assentiu, como se entendesse algo que ela ainda não conseguia dizer em palavras. Tudo bem, disse ele com a voz mais calma. Então eu espero. Lúcia não respondeu, porque no fundo sabia que ele estava falando sério. O cheiro forte de desinfetante impregnava o ar, misturado ao som constante de passos apressados e vozes abafadas de médicos e enfermeiros. A luz fria do hospital tornava tudo ainda mais impessoal, como se o tempo ali dentro não seguisse o ritmo do mundo lá fora. Lúcia estava sentada em uma das cadeiras duras do corredor, com as mãos trêmulas sobre o colo. Sua mãe estava no leito 307, internada desde a madrugada, depois de um episódio de falta de ar que quase a derrubara no chão da sala. O diagnóstico veio rápido: insuficiência cardíaca agravada. O médico explicara com termos técnicos
que Lúcia mal conseguiu processar. Mas uma coisa ficou clara. O tratamento era caro, muito caro. Ela não tinha esse dinheiro. O plano de saúde não cobria o procedimento necessário, e as opções gratuitas exigiam uma espera que sua mãe não podia pagar. Seu peito estava apertado. Queria chorar, gritar, bater contra aquela parede fria do hospital, mas não podia. Tinha que ser forte. Sentiu uma presença ao seu lado antes mesmo de ouvir a voz. Como ela está? Era Caio. Lúcia fechou os olhos por um instante antes de responder. Estável, mas precisa da cirurgia o quanto antes. Ele assentiu. Depois puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. Já viu o orçamento? Ela não respondeu de imediato. Apenas entregou a folha de papel amassada que segurava desde que saíra do consultório. Caio pegou o papel e leu rapidamente. Seus olhos endureceram. Eu resolvo isso. Lúcia sentiu a raiva subir pelo peito. Não. Ele virou-se para ela, surpreso. Lúcia, não. Ela se levantou, passando as mãos pelos cabelos, andando de um lado para o outro do corredor. Eu sabia que você ia dizer isso. Eu sabia. Caio permaneceu sentado, mas seu olhar agora estava sério. Por que você faz isso consigo mesma? Porque não quero sua piedade. Isso não tem nada a ver com piedade, Lúcia. Eu me importo com você, com sua mãe. Quero ajudar. Ela parou de andar e o encarou. E depois? Eu vou ficar devendo para você? Eu vou ter que carregar isso comigo pro resto da vida? Caio levantou-se devagar, respirando fundo antes de falar. Isso não é sobre dívida. É sim. A voz dela tremeu. Você não entende como é, Caio. Você não entende o que significa depender da generosidade dos outros. Ele estreitou os olhos. Você preferiria deixar sua mãe sofrer do que aceitar ajuda? A pergunta caiu pesada entre eles. Lúcia sentiu os olhos marejarem. Eu só não quero me sentir comprada. Caio balançou a cabeça. Eu nunca faria isso. Nunca faria algo esperando algo em troca. Ela desviou o olhar. Ele deu um passo à frente, sua voz mais baixa, mais intensa. Lúcia, eu sei que dinheiro não resolve tudo. Mas nesse momento ele pode salvar a vida da sua mãe. E eu não vou ficar parado enquanto você sofre por orgulho. As lágrimas escorreram silenciosas pelo rosto de Lúcia. Ela queria dizer não. Queria recusar. Mas a verdade era que o medo de perder sua mãe era maior do que qualquer orgulho. Com a voz fraca, mal reconhecendo a si mesma, ela murmurou. Eu aceito. Caio soltou o ar, como se estivesse segurando a respiração. Eu cuido de tudo. Lúcia não respondeu. Apenas fechou os olhos e deixou o peso do momento cair sobre seus ombros. Naquele instante, ela percebeu que o amor verdadeiro não se media por orgulho ou independência. O amor, às vezes, era saber quando aceitar uma mão estendida. A noite estava fria e o vento cortava como lâminas invisíveis, chicoteando o asfalto molhado pelas chuvas do fim de tarde. O ponto de ônibus parecia menor do que Lúcia lembrava, talvez porque naquela primeira vez sua cabeça estivesse cheia de preocupações tão grandes que todo o resto parecia distante. Mas agora, tudo ali parecia mais nítido. A madeira gasta do banco, as luzes amareladas dos postes que piscavam de tempos em tempos, a placa enferrujada com os horários que quase nunca eram seguidos. Ela enfiou as mãos nos bolsos do casaco, sentindo o papel dobrado da passagem que acabara de comprar. Seu olhar vagava pelo movimento da rua, pelos poucos carros que passavam lentos, pelas pessoas que atravessavam a avenida encolhidas contra o frio. Estava esperando um ônibus, mas, na verdade, esperava algo mais. O barulho de passos leves no chão úmido a fez levantar o olhar. Caio se aproximava devagar, as mãos nos bolsos, os olhos fixos nela. Estava sem pressa, como se soubesse que ela não iria embora. Lúcia não desviou o olhar. Ele parou a poucos passos dela, e, por um instante, nenhum dos dois disse nada. O silêncio era confortável de um jeito estranho, como se houvesse palavras pairando no ar, mas sem necessidade de serem ditas. Eu ia te ligar, ele disse por fim, com um meio sorriso. Não ia não, respondeu ela, sem alterar o tom. Caio riu de leve, assentindo. Tá bom, não ia. Lúcia inspirou fundo,
sentindo o ar gelado entrar em seus pulmões. Eu aceitei sua ajuda, disse sem rodeios. Mas isso não significa que estou confortável com isso. Ele inclinou a cabeça de leve. Eu sei. Você acha que sabe, corrigiu ela, sem suavizar as palavras. Mas não sabe. Caio suspirou, passando a mão pelos cabelos úmidos. Lúcia, eu não sou um caso de caridade, interrompeu ela. Não sou alguém que você pode consertar. Ele apertou os lábios sem responder de imediato. Eu nunca quis consertar você, disse enfim com calma. Só quis estar aqui. Lúcia desviou o olhar por um momento, encarando a rua. E agora? Perguntou. Caio deu de ombros. Agora você me diz como quer que as coisas sejam. Ela soltou um riso curto, sem humor. Você realmente acredita nisso? Que eu posso simplesmente decidir? Sim. Lúcia virou-se para ele, tentando decifrar aquela segurança. Você é um homem acostumado a ter controle de tudo. Eu era, corrigiu ele. Ela estreitou os olhos. E agora não é mais? Caio hesitou, como se considerasse a pergunta com mais seriedade do que o necessário. Agora, disse com um sorriso pequeno, eu só quero saber se você me emprestaria R$ 5 de novo. Lúcia piscou, surpresa. Por um momento ficou parada, estudando-o. Depois, balançou a cabeça, um sorriso escapando contra sua vontade. Você não cansa dessas metáforas, né? Caio riu, mas não respondeu. Eles ficaram ali, sob a luz fraca do poste, com a cidade ao redor, seguindo seu fluxo indiferente. O ônibus finalmente chegou, rangendo ao frear. Lúcia olhou para ele, depois para Caio. Não sei, disse ela por fim. Caio assentiu. Tudo bem. Ela subiu os degraus devagar. Antes que a porta se fechasse, deu um último olhar para ele. Ele não parecia decepcionado, nem esperançoso. Parecia apenas esperando. E por algum motivo, Lúcia sentiu que aquilo ainda não era o fim.